Fala pessoal, boa noite, tudo certinho por aí? Então sejam bem-vindos a mais uma aula da unidade curricular da unidade curricular de desenvolvimento de projetos. Professor Giovanni que fala aqui, tá? E gostaria só de lembrá-los que a aula está sendo gravada, tá, pessoal? Então eu vou gravar a aula e conforme nós fizemos na primeira aula, depois eu deixo disponível para vocês no YouTube, para que quem não pôde assistir ou quem tiver alguma dúvida possa assistir posteriormente, beleza? Antes da gente começar, gostaria de perguntar para vocês se vocês estão me ouvindo bem. Se vocês estiverem me ouvindo certinho, por favor, mandem um ok no chat. Beleza. Obrigado por responder aí. O pessoal disse que está ouvindo ok. Se alguém tiver algum problema com o microfone, algum ruído, alguma coisa assim durante a aula, me avise, por favor, tá? Antes de começar aqui, o Giovanni já me alertou que estava meio chiando o microfone e tal. Eu troquei o foninho de ouvido, mas a gente sempre está sujeito a esses probleminhas técnicos. Então, eu peço a gentileza de que qualquer problema que possa haver aí, vocês me avisem para que a gente possa corrigir. Muito bem, então, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar, então, o que é um artigo científico, tá bom? Então, por que que eu planejei a aula de hoje para falar sobre o que é um artigo científico? Porque na aula passada, eu expliquei para vocês o que era um projeto, quais eram as fases que a gente trabalhava num projeto. E aí, na fase de iniciação, né, e daí o projeto de vocês, a proposta de trabalho, né, de avaliação que eu fiz para vocês na disciplina, foi a de desenvolver um artigo científico. E aí, a gente já pulou para a parte de iniciação, né, para a fase de iniciação do projeto. Mas por uma falha minha, né, nem me toquei na hora, eu acabei não explicando necessariamente o que, que é um artigo científico, para que, que ele serve, no que ele é usado, e isso acabou gerando uma série de dúvidas, né? Então, alguns grupos até me enviaram já o termo de abertura de projeto, já corrigi, já fiz alguns apontamentos, já retornei para o grupo, porém algumas pessoas me fizeram perguntas e deu para perceber, baseado nessas perguntas, que a dúvida maior estava exatamente sendo causada por não saber necessariamente o que é um artigo científico, né? A pessoa não sabia exatamente o que era um artigo, para que servia e etc. Então, por isso que na aula de hoje, né, e como esse é o objetivo final dessa unidade curricular, como esse é o projeto que vocês vão desenvolver, eu vou usar até um linguajar mais próximo do que a gente falava, até para acho que ficar um pouco mais claro. O artigo, pessoal, ele vai ser o TCC de vocês, tá bom? Então, nesse ano, por conta da pandemia, nós não teremos mais aquele TCC que vocês estavam familiarizados lá, vinham acompanhando as turmas que estavam em semestres
anteriores, né, ou no caso mais avançados ao de vocês, estavam fazendo, né? Então vocês viam lá o pessoal fazendo mocap, cavalete, reformando motor e etc. Tinha uma série de projetos que a gente sempre desenvolvia. Esse era chamado ali popularmente no Senai como TCC, né? Mas eu expliquei na aula passada que a gente não tem um TCC como a gente tem na universidade, por exemplo. O que a gente tem é uma disciplina chamada Desenvolvimento de Projetos e que o projeto que era desenvolvido era aquele protótipo ali, aquela bancada, aquele mockup, enfim, todos aqueles trabalhos que eram feitos. Então, por conta da pandemia, nesse ano, a gente mudou um pouco a estratégia e a proposta, então, era da gente fazer um artigo científico, construir, desenvolver, escrever um artigo científico. Muito por quê? Porque a gente não sabe ainda quando vai ser possível voltar para as aulas práticas, né? E isso, quando a gente está falando do desenvolvimento de um mockup, de uma bancada didática, de um protótipo, né, vamos chamar assim, a gente precisa ter recursos para fazer isso. Isso implica necessariamente em poder usar a estrutura do Senai. Então, pessoal, como a gente não sabe quando a gente vai poder usar a estrutura do Senai, pode ser que seja daqui 15 dias, pode ser que seja daqui 3, 4 meses. Eu realmente não tenho como precisar para vocês. E como a gente não pode fazer as coisas contando com alguma coisa que ainda não aconteceu, a não ser que a gente tenha certeza de que aquela coisa vai acontecer, nós optamos então por mudar o projeto, o TCC de vocês, que era anteriormente sempre o desenvolvimento de um projeto, de um protótipo, mudar para um artigo científico, beleza? Então, eu só queria esclarecer isso, porque também várias pessoas me perguntaram se não vai ter mais o projeto e tal, se não vai ter mais o TCC e tal. Então, vamos, para ser o mais claro possível, né? O TCC de vocês agora é o artigo científico, beleza? Então, o TCC de vocês vai ser o artigo científico. A não ser, pessoal, que algum grupo faça muita questão de fazer o projeto. Então, eu estou dando essa possibilidade, né? Porque eu sei que tem muitas equipes que começam a se organizar muito antes, que já compram material, já correm atrás das coisas antes de chegar no quarto período. Isso até, às vezes, por orientação dos professores. Então, se tiver algum grupo que já está muito adiantado, beleza, a gente pode conversar e mudar de um artigo científico para o desenvolvimento do projeto, que seria um protótipo e tudo mais. Porém, pessoal, conselho agora de professor e de amigo, tá? Pensem muito bem. Se algum grupo pensa em fazer isso, tem que pensar muito bem e avaliar todos os prós e todos os contras. Por quê, gente? Vamos imaginar que quando as aulas presenciais puderem voltar, a gente vai ter um acúmulo de coisas para fazer, né? Vocês estão tendo as aulas teóricas nesse momento, né? A gente está tendo as aulas teóricas nesse momento. Já tiveram as aulas teóricas do terceiro período, né? Que seria, como eu já expliquei lá na primeira aula, né? Vocês tiveram as aulas teóricas do terceiro período, a carga horária prática referente a essas aulas não foi cumprida e a gente já foi para o quarto período, para que vocês não tivessem nenhum tipo de prejuízo no sentido do curso se estender além do prazo que estava programado anteriormente.
Então, quando as aulas práticas, as aulas presenciais, perdão, puderem voltar, a gente vai ter que recuperar, ou a gente vai ter que ter as aulas práticas do terceiro período, né, que vocês tinham a disciplina de motor, transmissão e gerenciamento eletrônico, e vocês vão ter que ter as aulas práticas do quarto período, né? Porque a gente tem disciplinas como diagnóstico, lataria e pintura, que vão envolver aulas práticas também. Por esse motivo, pessoal, pode acontecer de lá na reta final, que é quando a gente precisa dar um gás no trabalho, né? Quando está tudo pela boa, mas que a gente tem muita coisa para fazer, a gente fique sobrecarregado. Então, considerando todo esse contexto, por esse motivo, né, por conta de todo esse contexto, é que a gente mudou para o artigo científico, e por esse motivo que se alguém estava pensando em fazer o projeto, como eu expliquei anteriormente, eu aconselho que pense muito bem, né? Porque pode acontecer de vocês ficarem sobrecarregados e aí não dá tempo de terminar e em casos extremos, né, pode até reprovar. Beleza, pessoal? Então, como eu disse já na aula anterior, só reforçando agora, para que fique claro para todos, se algum grupo faz muita questão de fazer o projeto, né, o protótipo e tudo mais, entre em contato comigo que a gente pode conversar. Mas avalie se vai ser viável desenvolver e principalmente concluir o projeto, considerando todo esse contexto que vocês estão vivendo, eu estou vivendo e que eu acabei de reforçar para vocês aqui. Tá claro isso, pessoal? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para fazer sobre essa questão? A única coisa que eu vou pedir é que se vocês tiverem alguma pergunta, que vocês abram o microfone e façam a pergunta pelo microfone, porque pelo chat aqui eu tenho que ficar saindo e voltando, é um pouquinho mais complicado para mim. Se vocês não tiverem um microfone aí, tiver com algum problema, me avisem, que aí a gente faz pelo chat, não tem problema também. Mas de preferência que façam pelo microfone, ok? Então eu vou dar um tempinho para vocês formularem, se tiverem alguma dúvida aí é só falar. Muito bem. Vou entender então que o silêncio significa que vocês não têm nenhuma dúvida, tá bom? E depois também, pessoal, se alguém tiver, não, às vezes tem vergonha de perguntar aqui durante a aula, ou acha que o assunto não é importante para os demais, quer fazer a pergunta no privado, vocês podem me mandar mensagem lá no WhatsApp que a gente conversa sem problema nenhum, tá bom? Eu estou sempre disponível. Para a gente conversar e tudo mais. Fiquem bem tranquilos quanto a isso. Muito bem, então, como ninguém se manifestou em relação a ter dúvidas, passamos então a, ao conteúdo da aula de hoje. Muito bem, pessoal, então, na aula passada, né, eu passei para vocês a proposta de trabalho, né, que seria então o TCC de vocês, tá bom? Que seria desenvolver um artigo científico tratando de um tema de inovação ou de novas tecnologias aplicadas à área automotiva. Beleza? Então, nessa disciplina, nesse semestre, o TCC de vocês vai ser desenvolver um artigo científico, tá bom? Que com o objetivo, né, de tratar, de expor um tema de inovação
ou que fale sobre novas tecnologias aplicadas à área automotiva. Beleza? Então, além disso, né, vocês vão ter que defender o artigo de vocês em uma banca, tá? A banca é composta por professores, por outros professores, que vão avaliar se o trabalho tem condições de ser aprovado ou se ele precisa ser refeito, ou se precisa, vai ser reprovado e assim por diante. Nessa turma aqui eu tenho certeza que todo mundo vai chegar lá e vai ter o trabalho aprovado. Na última aula também eu pedi para vocês definirem o tema do artigo, né? Eu passei lá várias sugestões de tema e pedi para vocês definirem qual que seria o tema do artigo. Então, qual assunto dentro de inovações ou de novas tecnologias aplicadas à área automotiva vocês iriam pesquisar, né? Porque se a gente for falar de inovação, de novas tecnologias na área automotiva, a gente está falando de um campo muito grande, né? De uma coisa muito ampla. E o tema do artigo ela precisa ser uma coisa mais específica, ela precisa ser uma coisa mais restrita. Também pedi para vocês formarem grupos de até 4 integrantes, né? Isso quer dizer que pode ser 1, 2, 3 e 4. O número de integrantes eu limitei a 4, mas deixei aberto para que vocês pudessem fazer os grupos de vocês de acordo com as afinidades, com os colegas que vocês têm aí na turma e assim por diante. Bom, e aí naquele dia eu também pedi para vocês elaborarem um termo de abertura de projeto que vocês deveriam me entregar na próxima aula, que no caso seria hoje, que seria essa que a gente está tendo agora. Então, já tiveram alguns grupos que me entregaram o TAP, tá, o termo de abertura de um projeto. Eu já corrigi, por sinal, ficaram bem legais, né? Parabéns às equipes que enviaram o termo de abertura de projeto. Tem algumas correções para fazer, tá? Mas já falando para essas equipes que mandaram e para as próximas que vão mandar também, quando a gente aponta correções, tanto para o termo de abertura de projeto, quanto para o artigo que vocês vão desenvolver, isso não quer dizer que o artigo esteja ruim, mas tudo na vida pode melhorar, pode ser feita numa condição melhor e assim por diante. Então, todas as sugestões que eu coloquei lá para o pessoal que eu já fiz a devolutiva e vou colocar para as pessoas, para os grupos que vão entregar ainda o termo de abertura de projeto, elas são simplesmente para melhorar. A não ser que tenha uma coisa muito grave lá, daí eu vou falar, isso aqui você tem que tomar cuidado, isso aqui não dá, você tem que tirar, e assim por diante. Mas, de forma geral, correções, apontamentos, não significam que o trabalho esteja ruim, tá? Significa que ele pode melhorar. Muito bem. Então, como eu disse, vocês deveriam desenvolver um artigo científico. Mas o que é um artigo científico, né? A pergunta que não quer calar. O que é um artigo científico? Bom, vamos começar vendo o que diz a norma da ABNT, né? Lá na NBR 6022, ela vai nos dizer que um artigo científico é uma publicação com autoria declarada, tá? Então não pode ter autor desconhecido num artigo científico. O que o artigo vai fazer? Ele vai apresentar e discutir ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Então isso aqui é uma coisa importante, tá? Porque quando a gente fala de diversas áreas do conhecimento, é importante a gente ter clareza que um artigo científico, pessoal, ele não é só da área automotiva, não é só da área de engenharia, ele se aplica a diversas áreas do conhecimento, né? Então, vocês vão encontrar artigos na área de biologia, de medicina, de engenharia, de química, das ciências humanas, de história, de geografia, enfim, tudo que é considerado um campo de conhecimento científico produz artigos, tá? Mas qual que é o objetivo de se produzir um artigo? Bom,
O artigo científico, ele tem como objetivo mostrar de forma sistematizada os resultados de uma pesquisa, né? Então, vamos pegar como exemplo, já que a gente está falando de contexto, de pandemia, vamos pegar como exemplo o que está acontecendo nessa pandemia. A gente vê o tempo todo, né? O tempo todo não tanto quanto a gente gostaria, digamos assim, né? Mas a gente sempre vê quando a gente assiste jornal, quando a gente dá uma olhadinha na internet, notícias dizendo que o pessoal está pesquisando a vacina para o Covid-19, que o pessoal está pesquisando a cura para o Covid-19, que o pessoal está estudando a transmissão, como que acontece a transmissão da Covid-19. Então, tudo isso são pesquisas que, quando os pesquisadores conseguem obter algum resultado, eles precisam publicar, certo? Como que eles fazem para publicar isso? Eles usam um artigo científico, tá bom? Então, o artigo científico, ele serve para mostrar resultados de uma pesquisa. Mas calma lá, pessoal, que a pesquisa que vocês vão precisar desenvolver, ela não é o mesmo tipo de pesquisa que faz um cientista que está procurando a cura do coronavírus lá, né? A gente não vai precisar fazer pesquisa laboratorial e nem nada. Eu vou discutir isso com vocês de forma mais sistematizada numa aula aí para frente, né? A gente vai falar sobre metodologia científica, sobre tipos de pesquisa, eu vou explicar melhor isso para vocês. Mas, no nosso caso, o que a gente vai fazer é um tipo de pesquisa que a gente chama de pesquisa bibliográfica, tá certo? Que seria uma pesquisa bibliográfica? A gente vai procurar no material já publicado, né, referências que tratem de um determinado assunto. E aí a gente vai organizar um texto utilizando essas referências. Então a gente não vai fazer pesquisa de campo, pesquisa laboratorial e nem nada disso. Tudo que vocês precisam fazer no artigo é desenvolver uma pesquisa bibliográfica. No entanto, né, essa pesquisa vai trazer resultados. Por exemplo, eu quero pesquisar lá os efeitos as vantagens e desvantagens da utilização de veículos elétricos para diminuição da emissão de poluentes no Brasil. Eu quero saber quais são os prós e quais são os contras. No final da minha pesquisa, eu vou ter condições de dizer, ó, os prós são esses, né, as vantagens são essas e as desvantagens são essas. Se houver vantagens e se houver desvantagens, né? Ou seja, quando terminar meu artigo, eu vou ter condição de dizer qual é o resultado da minha pesquisa, né? Quais são nesse exemplo que eu estou dando, quais são as vantagens e quais são as desvantagens do, da pesquisa. Nesse caso, aí eu estou falando do veículo elétrico, poderia ser qualquer outra coisa, mas é, eu vou ter condição, então, de dizer para o leitor que está lendo o meu artigo se tem vantagens, se tem desvantagens e quais são elas. Bom, no meio acadêmico, o artigo, né, é considerado uma fonte importantíssima que contribui com a disseminação e a democratização do conhecimento. É ele que faz o trabalho de um pesquisador ser reconhecido, por exemplo. Isso aqui também, pessoal, é outra coisa importantíssima, tá? Disseminar e democratizar o conhecimento. O objetivo do artigo científico também é esse, né? Que mais pessoas tenham acesso àquelas informações, que aquela informação seja democratizada para que todas as pessoas possam utilizar na medida do possível, tá? Ou para que julgar necessário. E, novamente, né, vamos usar como exemplo aqui o contexto da pandemia. Então, vamos pensar que existem vários pesquisadores no mundo pesquisando lá os efeitos da Covid, de um determinado remédio para a Covid-19. Então, eles estão pesquisando a cura, estão pesquisando a vacina para a Covid-19. Só um minutinho, deixa eu
admitir aqui o nosso amigo Ronaldinho Gaúcho. Beleza. Então, retomando aqui, vamos pensar que os pesquisadores eles estão lá procurando a cura para o coronavírus, certo? Então, a gente precisa considerar, né, que esse caso aí é um caso que está produzindo sérias consequências para o mundo inteiro, tanto do ponto de vista sanitário, quanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista até psicológico, né? Porque a gente ficar em isolamento social nos traz problemas do âmbito psicológico também. Então, ou seja, é uma necessidade vital para a continuidade do mundo como a gente conhece que se encontre a cura para o coronavírus. Então, esses pesquisadores eles estão reunidos nos seus laboratórios e estão pesquisando inúmeros remédios e, de repente, um grupo de pesquisadores consegue descobrir a cura para o coronavírus. Nesse contexto que a gente está, vejam a importância desse pesquisador disseminar e democratizar esse conhecimento. Quer dizer, a disseminação, a possibilidade de mais pessoas terem acesso através da democratização desse conhecimento, dessa pesquisa que ele fez, né, é importante para o mundo todo. É lógico, pessoal, que o artigo que vocês vão desenvolver não vai salvar a humanidade do coronavírus. Não é isso que eu estou querendo dizer e nem é isso que eu quero que vocês façam, tá bom? Porém, pessoal, vocês podem chegar a conclusões, vocês podem obter resultados que são importantes para o conhecimento de vocês, para o conhecimento dos professores e dos demais colegas que vão estar assistindo a banca de vocês e para as pessoas para os outros alunos do Senai e para as pessoas da área automotiva como um todo. Às vezes a gente consegue tirar conclusões das nossas pesquisas que são coisas óbvias ou que são informações que as outras pessoas não conseguiram enxergar. E vocês vão ter a condição, então, de democratizar esse conhecimento. Então, pensem sempre na importância do artigo que vocês vão desenvolver também, porque a informação que é contida ali não pode ser vista perante todo o trabalho que vocês vão realizar, não pode ser vista como só, vou fazer um artigo aí só para cumprir os pré-requisitos para passar na disciplina do professor Giovanni lá e acabou, não quero nem saber. Por mim, se eu tirar 7, tá bom. Não pode ser visto desse jeito, né? Porque isso daí vai certamente trazer contribuições para todas as pessoas que estão envolvidas. Para vocês, que vão elaborar o artigo científico e que vão aprender muito com ele. Para mim, que com certeza vou aprender bastante com vocês, porque eu vou estar ajudando vocês, vou estar corrigindo o artigo, vou estar dando sugestões e assim por diante, e para as demais pessoas que estarão envolvidas e que terão acesso ao artigo de vocês. Beleza? Bom, uma outra coisa bem importante aqui também é que o artigo científico, pessoal, é uma publicação, mas ela é uma publicação feita de forma sistematizada. O que significa isso, gente? Significa que para eu desenvolver um artigo científico, eu preciso cumprir determinados critérios, eu preciso seguir uma estrutura básica, eu preciso seguir algumas normas. Ou seja, pessoal, um artigo científico, ele não pode ser visto como um simples trabalho que eu faço lá para uma disciplina qualquer. O artigo científico, ele envolve uma metodologia científica de pesquisa, tá? E isso a gente vai trabalhar também ao longo dessa disciplina. Ele envolve que a gente tenha método de pesquisa, que a gente sistematize as informações, que a gente organize ele de acordo com as normas e procedimentos e critérios estabelecidos pela regra acadêmica. Então, ele não é um trabalho feito de qualquer jeito, tá? Ele precisa ser um trabalho sistematizado. Isso aqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar alguns artigos para vocês. Eu acho que quando a gente começar a olhar para os artigos, vocês vão perceber que todos os artigos que a gente vai ver, eles sempre têm uma estrutura padrão. O assunto muda, a quantidade, o tamanho do artigo muda,
o resultado que o artigo apresenta muda, mas a estrutura padrão é sempre a mesma, tá? Ou sempre muito perto, sempre muito próximo. Muito bem. Além disso, o objetivo fundamental do artigo é divulgar o resultado de investigações ou estudos realizados em determinada área. Como eu expliquei anteriormente, os artigos científicos eles aplicam a todas as áreas, se aplicam a todas as áreas do conhecimento. Eu, por exemplo, eu faço mestrado em educação, então é uma área que não tem a ver com a área automotiva e volta e meia eu tenho que estar publicando um artigo, alguma coisa nesse sentido para cumprir os pré-requisitos do mestrado lá também. Então, como eu expliquei já anteriormente, desde a área de educação até a área mais técnica possível, né, desde a área de humanas até uma área de exatas pura, a gente tem artigos científicos publicados. Então, o nível de complexidade do artigo também varia muito, tá, pessoal? Eu vou mostrar artigos aqui para vocês que são da área de engenharia, que eu, por exemplo, não entendo bolhufas nenhuma do que está escrito lá. Mas o engenheiro daquela área certamente vai entender e vai verificar que existem informações importantes naquele artigo que ele está lendo. Uma outra característica do artigo, tá, pessoal? Ele é um texto sucinto, tá, e relativamente breve, que informa o leitor sobre a dúvida investigada. Então, quando a gente, no termo de abertura de projeto lá, eu pedi para vocês colocarem o objetivo geral. Lembram-se disso? Então, o objetivo geral é basicamente aquilo que eu quero esclarecer, né? O que eu quero saber, né? Para que eu estou fazendo esse artigo? Qual que é o meu objetivo redigindo esse artigo? O objetivo geral sai sempre da nossa dúvida. O que eu quero saber? O que eu quero investigar, né? Então, a dúvida investigada resulta basicamente no nosso objetivo geral. Agora, o artigo científico ele precisa resolver essa dúvida, ele precisa esclarecer essa dúvida. Ele precisa ser um texto sucinto e relativamente breve. Isso quer dizer, pessoal, que um artigo científico ele não precisa ter lá milhares de folhas, tá? Milhares de páginas, não precisa ter 50, 100 páginas. Normalmente, um artigo científico, ele tem ali algo entre 20, 25 páginas no máximo, tá bom? Na verdade, se não me falha a memória aqui, pela norma, o artigo científico a gente não conta nem pelo número de páginas, a gente conta pelo número de caracteres, né? Quantas letrinhas, quantos espaços, quantas vírgulas tem num artigo. Mas isso daí, por enquanto, vocês não precisam se preocupar. Todas essas normas eu vou trabalhar com vocês ao longo dessa unidade curricular. Então, mas de forma geral, é importante vocês entenderem já que um artigo ele é sucinto, ele não serve para encher linguiça. Eu vou fazer a minha pesquisa e vou apresentar os resultados da forma mais sucinta possível, mais clara e sucinta possível. Ele precisa também apresentar o referencial teórico utilizado. O que é esse referencial teórico aqui, pessoal? O referencial teórico são aqueles autores que eu pesquisei, né? Os autores são as pessoas que escrevem os livros, que escrevem as reportagens nos jornais que eu vou pesquisar, que escrevem os artigos, que escrevem as monografias, as dissertações, as teses. Todas essas pessoas vão compor o referencial teórico que eu vou utilizar. Tá? Então, tudo que vocês forem pesquisar, vocês vão estar. Tudo que vocês forem escrever no artigo, vocês estarão escrevendo baseado em alguma coisa que alguém já pesquisou. Então, eu preciso citar esse referencial teórico, porque aquilo não sou eu que estou dizendo. É uma outra pessoa que disse e eu estou aproveitando o conhecimento que essa pessoa produziu para organizar um outro texto seguindo uma outra lógica e apresentando novos resultados. Então, tudo isso faz parte do referencial teórico utilizado no nosso artigo. Eu também vou ter que colocar a metodologia que eu empreguei.
No nosso caso, isso aqui é uma coisa simples, né? Porque a metodologia que a gente vai utilizar, ela é a referência, desculpa, a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental ou pesquisa bibliográfica. Então, isso está tranquilo para nós. Mas, né, se a gente for parar, expandir isso para outras áreas, a gente vai ter inúmeras pesquisas. Eu vou ter pesquisa de campo, eu vou ter pesquisa laboratorial, enfim, a gente vai ter ensaios práticos, né? Tem uma série de outras metodologias que são utilizadas na pesquisa científica. Ele precisa ter também os resultados alcançados e as principais dificuldades encontradas durante o processo de investigação. E aqui, pessoal, eu queria chamar a atenção para vocês em relação aos resultados alcançados, tá? Por que que eu chamo a atenção para isso? Porque nem sempre, quando a gente faz uma pesquisa científica, o resultado que eu alcanço é aquilo que eu pensei que eu ia alcançar lá no problema, no começo do meu artigo, no começo, no meu objetivo geral. Então, por exemplo, se eu estou pesquisando lá quais as vantagens da utilização de veículos elétricos para redução da emissão de poluentes? Eu vou chegar lá no final e vou ter resultados, né? Então, posso encontrar lá que 5 vantagens, mas eu posso encontrar também mais desvantagens do que vantagens. Então, o resultado final do meu artigo, e aqui tá, eu não estou dizendo que isso, eu não estou afirmando que um carro elétrico tem mais desvantagens do que desvantagens, do que vantagens, desculpa. Eu estou só dando um exemplo, tá, pessoal? Que vocês podem chegar lá no final da pesquisa de vocês e concluir que as desvantagens de se ter um carro elétrico são maiores do que as vantagens, né? Isso é um resultado também. Quando vocês atingem um resultado desse, não significa que a pesquisa não foi bem feita, né? Esse é um resultado importante também. Vamos supor que isso fosse uma verdade, né? Que as desvantagens da utilização dos carros elétricos fossem maiores do que as vantagens. Então as pessoas elas precisam saber disso, né? Por que que eu não uso carro elétrico? Porque as desvantagens são maiores. Quais são essas desvantagens? São essas, essas e essas. E quais são as vantagens? São essas, essas e essas. Por isso é desvantajoso usar o carro elétrico. Então, isso também, né, aquele resultado que eu alcanço no final, que não era aquilo que eu pensava no começo, também é uma coisa importante, né? Vamos pegar novamente aqui como exemplo o que está acontecendo com a pandemia, né? E a busca incessante pela cura da Covid-19. Vamos pegar como exemplo a cloroquina. Durante muito tempo, a cloroquina foi tida como um possível remédio, né, que combatia, ajudava no combate ao coronavírus. Então, o que, que os pesquisadores foram fazer? Eles começaram a pesquisar no laboratório, nos seus laboratórios, nos hospitais e assim por diante. Os médicos, os pesquisadores começaram a pesquisar nos hospitais se o uso da cloroquina realmente era efetivo no combate à Covid-19. Todo mundo, no começo dessa pesquisa, podem ter certeza que todos os pesquisadores que faziam parte dessa pesquisa, eles queriam que o resultado final fosse, sim, né, a cloroquina, ela é bastante eficiente no combate ao Covid-19. Porém, os resultados da pesquisa mostraram que as desvantagens do uso da cloroquina eram maiores do que as possíveis vantagens. Ou seja, usar a cloroquina fazia mais mal para a pessoa que estava com coronavírus do que bem. Então, esse resultado também é importante. Por quê? Porque mostra que aquele remédio não é eficiente. Então, a gente precisa procurar um outro remédio, procurar uma outra coisa. Percebam, pessoal? Então, não é porque o resultado final da nossa pesquisa não era o que a gente esperava no começo, que ela não seja importante, que ela não tenha sido bem feita e assim por diante. Então, eu queria só esclarecer isso, porque quando a gente está fazendo pesquisa,
às vezes a gente acaba se frustrando um pouquinho quando a gente não consegue atingir aquele resultado que a gente queria. Isso não é um problema, tá? Isso é uma coisa, inclusive, boa. Ciência, pesquisa científica, ela se faz assim mesmo. É acertando, errando, acertando, errando. Ou vocês acham que o cara que, o Rudolf Diesel lá, acertou o sincronismo da injeção do motor diesel que ele desenvolveu na primeira vez que ele tentou? Certamente não, ele foi tentando, foi errando, foi vendo que estava bom, foi o que estava bom ele foi mantendo, o que estava ruim ele foi melhorando, e assim a ciência foi evoluindo até a gente chegar no motor diesel que a gente tem hoje, tá? É importante também aqui no artigo vocês apresentarem as dificuldades encontradas durante o processo de investigação. Então, às vezes eu quero pesquisar um assunto que eu encontro pouco material, né? Eu não encontro tanto artigo publicado sobre ele, eu não encontro livros publicados sobre ele, eu não tenho muitas pesquisas feitas. Isso acaba se tornando uma dificuldade, né? Eu tenho pouco acesso ao material, então é importante que vocês coloquem isso no artigo também. Por quê? Porque isso pode futuramente proporcionar às pessoas, né, que pesquisam produzir mais material sobre isso. Isso pode ser uma dificuldade que a gente encontra na área automotiva, por exemplo, né? Então, precisa de mais material para estudar aquele conceito, aquele componente, aquele sistema. Então, eu preciso de mais pesquisas. Isso é um exemplo de uma dificuldade que vocês podem encontrar durante o processo de investigação ou quando vocês estiverem analisando a questão. Falta de material. Isso acontece bastante na área automotiva, tá, pessoal? A gente tem muito material em inglês, em alemão e uma série de outras línguas que a gente ainda não tem tradução para o português, né? E isso acaba dificultando, no nosso caso aí, ter acesso às informações. Tranquilo, pessoal? Gostaria de saber se tá claro para vocês, se está indo muito rápido, se está dando para entender, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Tranquilo até aqui, então? Como ninguém se manifestou, vou entender que está tudo certo. Deixa eu até dar uma olhadinha no chat. Beleza? Ninguém perguntou no chat também. Então eu vou entender que está tudo certo, que vocês entenderam bem certinho. Tá? Se qualquer dúvida, mesmo no meio da explicação, vocês podem abrir o áudio de vocês aí e realizá-la sem problema algum. Bom, uma das coisas que eu falei para vocês anteriormente é que um artigo científico ele é um conhecimento que é produzido de forma sistematizada, né? Ele é um, um, uma publicação que é feita de forma sistematizada, ele é um trabalho sistematizado, né? Isso implica, pessoal, que um artigo ele tem uma estrutura básica, tá bom? Então, o que é a estrutura básica de um artigo, né? E volto a dizer, isso aqui pode mudar um pouco, tá? A gente vai dar uma olhada daqui a pouquinho em vários artigos aí. Então, vocês vão notar que uns têm algumas coisas, outras acabam não tendo, mas que, via de regra, todas essas partes que estão aparecendo para vocês aí, fazem parte de um artigo. Começando pelo título, tá? Então, um artigo tem que ter um título, depois a gente tem um resumo, a introdução, o corpo, o desenvolvimento do texto, a conclusão ou as considerações finais e, por último, as referências. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no modelo de artigo que eu vou mandar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Bom, antes de eu explicar o artigo para vocês, pessoal, eu vou mandar aqui só para vocês entenderem
o que é um artigo, ok? Como que ele é composto e assim por diante. Por enquanto, vocês não precisam se preocupar em fazer nada do que está aqui, tá bom? Esse vai ser o próximo passo. A gente vai começar a trabalhar item por item do artigo científico aqui. Portanto, pessoal, não se preocupem por hora em relação a isso. Só um minutinho que eu me perdi aqui agora. Opa, voltei. Cheio. Beleza. Então, o artigo sempre começa pelo título, né? O que a gente tem no título do artigo? O título, pessoal, ele tem que dizer com clareza aquele assunto que o artigo está tratando, beleza? Então, ele tem que ser um título atrativo, tem que fornecer algumas contribuições do trabalho, qual foi a problemática e qual foi a presunção, né? Qual que foi a solução que se teve a conclusão que se teve em relação àquele artigo. Então, normalmente a gente tem a seguinte estrutura: o verbo mais o objeto do trabalho mais onde ou como. Então, por exemplo, análise dos tipos de desgaste de embreagem de carros 1.0 no ano de 2017. Beleza? Esse é um título de um artigo. Porém, pessoal, o título vai ser a última das últimas coisas que vocês vão fazer. Por quê? Porque eu preciso saber exatamente do que trata meu artigo para poder fazer um título decente para ele. Se eu não sei exatamente o que o meu artigo trata, como que eu posso fazer um artigo, né? Como que eu posso elaborar um título bem feito para ele? Então, o título, lá a última coisa, antes de vocês imprimirem o artigo, vocês vão pensar num título para ele. Bom, depois vem o resumo, tá? Aqui, na verdade, tem os autores, tá? Que é o nome das pessoas que vão trabalhar com o artigo. E depois tem o resumo. Então, o que a gente coloca no resumo? O resumo, pessoal, a gente vai colocar de forma sucinta os dados que a gente encontrou no trabalho. Então, vou começar colocando qual que foi meu objetivo com esse trabalho, quais foram as referências que eu utilizei e quais foram os resultados que eu encontrei. Então, via de regra, pessoal, o resumo ele tem de 200 a 300 palavras, ou seja, ele é bem pequeno. Por quê? Vamos pensar que você está procurando um artigo sobre um determinado assunto para ler. E daí você encontra lá uma série de artigos. Né? Você está pesquisando lá rede automotiva. E aí você encontra lá 100 artigos sobre rede automotiva. Mas esses 100 artigos podem ter, no meio desses 100 artigos, podem ter coisas que são interessantes, assim como pode ter coisas que não são tão interessantes assim. Então, o que você vai fazer? Você não vai ler o artigo inteiro para saber qual que é bom para você e qual que não é bom. Afinal de contas, né, se a gente considerar aí uma média de 20 páginas por artigo, vezes 100, temos 2.000 páginas. Eu não vou ler 2.000 páginas para saber qual que serve e qual que não serve para mim. Então, o que a gente faz? A gente lê o resumo do artigo. Porque o resumo vai contar de forma breve tudo aquilo que contém no trabalho. Beleza? Esse é o objetivo do resumo. Além disso, a gente tem as palavras-chave, que são palavras pontos-chave, né, que indicam exatamente o teor do trabalho do artigo científico. Beleza, depois do resumo, a gente tem a introdução, né? O que a introdução vai fazer, pessoal? Ela vai posicionar o leitor sobre o trabalho. Então, na introdução, você vai colocar qual que é a relevância do trabalho, qual que foi a justificativa, quais foram os pontos principais, qual que é o foco que o trabalho vai ter, qual que é o contexto do tema pesquisado, vai procurar dar uma visão global a esse tema, o que está se falando no mundo sobre isso. Enfim, pessoal, você vai situar a pessoa que vai ler o trabalho de vocês em relação ao conteúdo do que está vindo para frente, tá?
por exemplo, o que a gente está fazendo no termo de abertura de projeto vai vir parar aqui na introdução, tá? Que são os objetivos gerais, específicos e a justificativa, né? Aqui na introdução eu vou colocar, ó, eu estou fazendo esse trabalho por esse motivo, né? Porque esse tema é importante, por isso, por isso, por isso. Nesse contexto, né, eu tenho como objetivo fazer isso, isso e isso, e para cumprir esse objetivo eu vou fazer isso, isso e isso, que são os objetivos geral e o objetivo específico. Então percebam que sem querer, ou na verdade sem querer para vocês, mas isso que a gente está fazendo aqui, tudo tem uma intencionalidade por trás. Mas sem saber, digamos assim, vocês já estão construindo o artigo de vocês, já estão começando a fazer a introdução do artigo de vocês. Na introdução, a gente vai colocar também alguns breves resultados, tá? Mas coisa muito básica, porque a gente vai ver que lá no final do texto a gente tem a conclusão e a consideração final, que aí sim eu vou apresentar de forma efetiva aqueles resultados que eu atingi durante o meu trabalho. Bom, depois que eu terminei a introdução, a gente vai vir com o corpo do texto, né? Que eu gosto de chamar basicamente de desenvolvimento. Aqui, pessoal, vocês vão expor as informações que vocês encontraram durante a pesquisa, tudo aquilo que vocês consideram relevante na pesquisa de vocês. Então, por exemplo, eu vou pesquisar lá o carro elétrico. Eu quero pesquisar o carro elétrico. Daí eu coloquei lá que meu objetivo, um dos meus objetivos específicos é compreender o funcionamento do carro elétrico. Bom, no desenvolvimento, eu tenho que explicar, a partir da pesquisa que eu fiz, como que funciona o carro elétrico. Depois eu coloquei lá outro objetivo específico, verificar as vantagens e desvantagens em relação à emissão de poluentes. Então, aqui eu tenho que explicar quais são as vantagens e quais são as desvantagens. Percebe? Então, no desenvolvimento do texto, é que a gente vai expor detalhadamente, né, todos aqueles objetivos que a gente traçou agora no termo de abertura de projeto. Então, tem bastante detalhezinho aqui, isso a gente vai tratar com você. Aqui eu posso colocar figuras também, tabelas, gráficos, tudo aquilo que eu entendo que possa enriquecer o meu trabalho. Beleza? Depois a gente vai tratar isso de forma mais sistematizada. Bom, no final, eu preciso, né, o meu artigo, ele precisa me levar a algum resultado, né? Então, aqui a gente precisa expor esses resultados, que é feita na parte que a gente chama de conclusão ou de considerações finais, tá? Então, aqui vocês vão expor detalhadamente os resultados que vocês e as conclusões que vocês tiveram ao longo da pesquisa. Bom, e por último, a gente precisa inserir as referências, tá? O que seriam essas referências, pessoal? Como eu já expliquei para vocês, tudo aquilo que vocês vão produzir não é um conhecimento que vocês produziram do nada. Já existem pessoas falando sobre isso há muitos anos. Então, quando a gente coloca uma informação no trabalho, é uma informação que outra pessoa escreveu. E a gente precisa referenciar, a gente precisa indicar quem foi essa pessoa. Você vai colocar lá, de acordo com fulano de tal, o motor elétrico serve para isso, para isso e para isso. Então, no corpo do texto, você indica a pessoa, e aqui você indica qual foi a obra. Porque a pessoa que está lendo o texto, se ela tiver mais curiosidade em saber do que se trata, ela pode vir aqui consultar, né? Eu quero saber mais sobre segredos da gestão pelo relacionamento do cliente. Então, aqui tem o autor, tem o nome do livro, tem a editora e tem a cidade que ele foi publicado e o ano, tá bom? Isso aqui é mandatório que se tenha, tá? Isso aqui é obrigatório que se tenha em qualquer artigo científico. Tem que ter. Se vocês não colocam as referências, vocês estão basicamente cometendo um crime,
que é o plágio, tá bom, pessoal? Tem que colocar. Vocês nunca podem colocar num trabalho uma coisa que não foi vocês que escreveram com as palavras de vocês. Se foi você que leu o cara, interpretou e escreveu com as suas próprias palavras, não tem problema. Mas se você copiou do artigo, copiou do livro, copiou da internet, colocou no trabalho, você precisa dizer quem foi que escreveu aquilo, beleza? Isso também a gente vai explicar para vocês mais para frente de forma sistematizada. Até aqui, pessoal, tudo tranquilo? Dúvidas? Alguma pergunta? Bom, novamente vou entender aí que a falta de pergunta significa que vocês entenderam tudo, né? Normal, tem um ditado que a gente fala entre os professores, né? Que quando a gente pergunta para os alunos se eles têm alguma dúvida, têm algum questionamento e eles falam que não tem nenhum, significa que ou eles entenderam realmente tudo ou então eles não entenderam nada. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu expliquei aqui, tá? Porque, como eu disse, se tem alguma coisa que não tenha ficado clara, é importante que vocês perguntem. Bom, pessoal, aqui eu tenho alguns exemplos de artigos científicos para mostrar para vocês, tá bom? Então, eu peguei aqui de forma aleatória, tá? Alguns artigos publicados em revistas científicas, não fiquei me atentando muito para temas e nem nada, mas é só para mostrar para vocês o que é um artigo científico. Bom, então, um artigo, e para mostrar para vocês o quão sistematizado é essa forma de publicar o conhecimento. Então, o artigo começa sempre pelo título, né? Vocês podem observar que esse aqui tem um título, aí vem os autores do artigo, que são essas pessoas aqui. Nesse caso desse artigo aqui, a gente tem um abstract, tá? O que é o abstract, pessoal? O abstract é o resumo em inglês. Dependendo da revista científica que você vai publicar, ela solicita que você faça o resumo em um segundo idioma, tá? Não vai ser o nosso caso, pessoal. A gente não vai fazer o resumo em inglês, a gente vai fazer o resumo apenas em português, beleza? Mas só para explicar por que vocês vão encontrar artigos que tem o abstract aí. O abstract, como eu disse, é o resumo em inglês. Isso é muito comum em revistas internacionais, tá? Muito comum. Então, a gente tem aqui o resumo, beleza? Que vai contar um pouquinho sobre aquilo que o artigo diz. Em seguida, a gente tem as palavras-chave, né? Aí a gente tem, então, a introdução. E aí aqui a gente vai começar com o conteúdo do artigo propriamente dito. Então, aqui que o autor desse artigo vai começar a desenvolver aquelas informações que ele disse lá no resumo que teriam no artigo, tá? Então, vejam que esse artigo aqui é um artigo voltado bem para a área de engenharia de controle e automação, tá? Eu, por exemplo, se ler esse artigo, não vou entender bolhufas nenhuma, mas a pessoa que é da área vai entender certamente. Cálculos, enfim. Ele está expondo uma forma de conhecimento, tá? A gente não vai chegar, como eu expliquei já para vocês, nesse nível aqui, tá? Não é nosso objetivo tratar dessas questões tão aprofundadas assim, mas a gente precisa ter um artigo bem caprichado. E aqui, por último, né, depois que ele desenvolveu todo o conteúdo, ele apresenta, então, quais foram as conclusões que ele chegou nessa pesquisa, tá? Lá embaixo, o que a gente tem? As referências bibliográficas. Então, percebam que ele seguiu exatamente aquela estrutura que eu comentei com vocês que um artigo deve ter. Vamos pegar um outro artigo aqui.
Opa, esse aqui já é um pouco mais voltado para a nossa área. Então, o que, que o título diz, né? Ele vai dizer lá, ó, desempenho de um motor ciclo diesel em bancada dinamométrica utilizando misturas diesel barra biodiesel. Só deixa eu ver que tem alguém pedindo para entrar aqui na videochamada. O Otávio. Seja bem-vindo aí, Otávio. Beleza, pessoal. Então, como eu estava explicando, ó, o título do artigo é Desempenho de motores ciclo diesel em bancada dinamométrica utilizando misturas de biodiesel. Então, ó, só pelo título a gente já consegue ter uma boa noção do que essa pesquisa fez. Os caras misturaram diesel junto com biodiesel e testaram o motor ciclo diesel numa bancada dinamométrica, num dinamômetro. Beleza? Se eu me interessar pelo título, o que, que eu vou fazer? Eu vou ler o resumo. E o que, que diz o resumo lá? Diz assim: diante da previsão de escassez do petróleo, o éster etílico, biodiesel, tem se apresentado como excelente opção de combustível alternativo para motores ciclo diesel. As características do biodiesel são semelhantes às do diesel, em termos de viscosidade e poder calorífico, podendo ser utilizados sem adaptações dos motores. Para a realização deste trabalho, utilizou-se do motor ciclo diesel de injeção direta, com 4 cilindros, sem adaptações. O motor foi acoplado a um dinamômetro e sistemas de aquisição de dados auxiliares. Avaliaram-se o desempenho de torque, de potência e de consumo específico de combustível para as seguintes misturas éster e diesel, éster etílico de sódio, B2, B5, B10, B20, B50, B75 e B10. O melhor desempenho registrado deu-se com a mistura B20. Ou seja, eles avaliaram aí então o desempenho do motor sob essas condições, certo? E agora estão apresentando o resultado. Aqui foi um resumão do que diz o trabalho. Se eu me interessar por esse resumo, eu vou ler o trabalho. Então tem um abstract aqui também, que é o resumo em inglês, mas vamos prestar atenção na estrutura do trabalho. Então, novamente, temos a introdução, depois da introdução lá, tem os materiais e métodos, que é basicamente o corpo do texto ou o desenvolvimento. Resultados e discussões que eles estão apresentando. E as conclusões que ele chegar. Beleza? Então, percebam, pessoal, que quando a gente fala que um artigo é sistematizado, é que ele segue sempre esse mesmo padrão, tá? Podem pegar vários artigos, todos vão seguir sempre esse mesmo padrão. E por último, como eu comentei com vocês, é mandatório que se tenha as referências. Bom, para fechar, vamos pegar um último artigo aqui. Opa, esse aqui já também fala sobre uma coisa mais aplicada à nossa área, né? Que é rede CAN automotiva. Qual que é o título do artigo, então? Rede CAN automotiva, perspectivas gerais e vulnerabilidades. Bom, então, novamente, né? Tem um resumo. Se eu quero saber do que trata o artigo, eu sempre leio o resumo primeiro. Então, a criação de um sistema de transmissão de dados para controle da arquitetura eletrônica automotiva é inicialmente motivado para simplificar o cabeamento sem comprometer a confiabilidade e a segurança do sistema. Diante disso, o objetivo desse trabalho é apresentar os principais aspectos da rede CAN veicular, tais como contexto histórico, protocolos de transmissão e detalhamento desse processo, assim como levantar e avaliar questões de segurança e vulnerabilidade da rede CAN. Palavra difícil de dizer. Então, pessoal, percebam que esse artigo aqui é bem próximo do tipo de artigo que vocês vão fazer. Vocês vão olhar para a bibliografia que tem produzida sobre aquele assunto e vão trazer o contexto histórico, as principais características, detalhar os processos, como funciona e assim por diante. Então, esse aqui é um exemplo legal, né, para
para vocês se basearem para fazer o artigo de vocês. Não estou falando especificamente do assunto, tá? Estou falando do modelo do artigo. E aqui eu queria falar uma coisa bem importante, tá, pessoal? A gente não pode jamais copiar um artigo, tá? Eu não posso copiar tudo que está aqui e colocar meu nome e dizer que esse artigo é meu. Mas eu posso usar o artigo como modelo, tá? Eu posso me basear no artigo para desenvolver meu próprio artigo. É isso que a gente está fazendo aqui. Estou mostrando modelos de artigos para que vocês possam ter uma noção do que é um artigo e poder construir de vocês. Então, de novo, tá? Ele começa com a introdução, depois lá vem para as características e a visão geral do protocolo. Isso aqui explicando aquilo que ele disse que ia explicar lá no resumo. Falando sobre segurança e vulnerabilidade, que ele comentou lá que seria visto no trabalho. E por último, ele apresentou as conclusões. Beleza? Além de, é claro, as referências bibliográficas. Bom, pessoal, então o intuito aqui foi mostrar para vocês alguns exemplos de artigos científicos. Eu tenho outros aqui, mas para a gente não ficar se estendendo demais, eu vou mostrar apenas esses e depois eu mando para vocês no WhatsApp, lá no grupo que a gente tem no WhatsApp, essas informações. Ok? Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo tranquilo? Tudo claro? Alguém quer fazer alguma colocação? Falar alguma coisa? Ok, pessoal. Sei que vocês são tímidos, né? Por isso que vocês não estão falando. Bom, para finalizar aqui hoje, então, pessoal, eu separei aqui para vocês dois sites, tá? Que vocês podem pesquisar artigos científicos, tá? O primeiro site é o Cielo, tá? Então, depois eu vou mandar esse material para vocês, vocês têm acesso ao link se vocês quiserem. Então, vamos abrir o Cielo aqui. Bom, tá aqui o nosso queridíssimo Cielo. Vamos aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Bom, o Cielo, então, pessoal, ele é um portal de periódicos e de periódicos, relatórios e artigos científicos. Os periódicos são revistas, basicamente, tá? Que são publicadas periodicamente. No nosso caso, o que mais interessa aqui são os artigos, tá? A gente pode pesquisar artigos no Cielo pelo índice de autores, pelo índice de assuntos e por pesquisa de artigos. O que fica mais legal, mais fácil de vocês pesquisarem é pelo índice de assuntos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, e se vocês tiverem dúvidas depois em relação a como pesquisar um artigo, vocês podem assistir novamente o vídeo, ou vocês podem me mandar mensagem que eu ajudo vocês também, caso vocês não estejam encontrando. Então, vamos pesquisar aqui em índice de assuntos. E aqui eu vou digitar uma palavra-chave, né? Por exemplo, vou colocar aqui motor diesel. Quero pesquisar sobre motores diesel. E aqui eu coloco em mostrar índice. Então ele vai separar várias possibilidades aqui relacionadas àquele termo que eu coloquei. Então ele tem motor diesel, motor difficulties, motor disability, que são todos termos em inglês, né? No nosso caso, o que a gente queria saber era motor diesel. Então, eu seleciono aqui o motor diesel e depois venho em pesquisa. Então, ele encontrou dois artigos, tá? Com o nome motor diesel.
Então, no primeiro exemplo aqui, a gente tem um artigo que está em inglês, tá? Que no nosso caso não nos interessa. E aqui a gente tem um artigo em português. Qual que é o título desse artigo? Comportamento de um motor de ignição por compressão trabalhando com óleo diesel e gás natural. Então, se eu me interessar por esse tema, por esse título, eu posso abrir o texto clicando aqui em texto em português. E aí aqui eu tenho acesso a todo o artigo. Bom, se eu quiser salvar esse artigo, dá para salvar em PDF, professor? Dá para salvar em PDF. Vocês vão fazer o seguinte, ó, do lado direito da tela a gente tem aqui como salvar esse artigo em PDF. Beleza? Então aqui a gente abre em PDF. Vamos dar uma olhada aqui no artigo, ó. Tem o título, né? Tem o resumo, tem a introdução, tem aqui o corpo do texto, que é o desenvolvimento daquele conhecimento que o artigo está apresentando. E tem as conclusões também, além, lógico, das referências bibliográficas. Então percebam, a gente pegou um artigo aleatório, vocês não podem nem dizer que eu deixei separado para dar bem certinho naquilo que eu queria, né? Mas a gente pegou um artigo aleatório aqui e encontrou toda aquela sistematização que eu já expliquei para vocês que um artigo ele precisa ter. Então esse aqui é uma ferramenta de busca chamada de Cielo, tá, pessoal? Uma outra ferramenta de busca que é até melhor do que o Cielo, tá, pessoal? O Cielo ele acaba sendo voltado demais para a área acadêmica, assim, é muito restrito as informações, ele é muito bom, mas ele é um pouco restrito. Uma outra plataforma que aqui é um pouquinho mais ampla, eu acho que vocês vão gostar bem mais, é o que a gente chama de Google Acadêmico, tá? Então também está aqui o link, depois eu passo o material para vocês, vocês podem acessar por ele. Aqui, ó, essa é a carinha do Google Acadêmico, tá? Aqui, pessoal, eu vou colocar a palavra-chave daquilo que eu quero pesquisar. Vamos colocar aqui motor diesel também. E vamos clicar na ferramenta de busca. Ó, então percebam que diferente do Cielo, que encontrou só 2 resultados, o Google Acadêmico me mostrou 1 milhão de resultados para a palavra motor diesel. Ou seja, tem muito mais coisa. E aqui também, pessoal, ele me traz, inclusive, publicações que são da área científica, mas que não necessariamente são artigos. Então, vocês vão encontrar no Google Acadêmico livros, sites, enfim, todos com rigor teórico, com rigor científico, mas que não necessariamente são artigos científicos. Vamos abrir o primeiro para ver aqui o que diz. Ó, então diz lá, desempenho de motor diesel com mistura de biodiesel e óleo de girassol. Se a gente abrir aqui o PDF, tá lá, ó, mesma estrutura básica, com título, resumo, introdução, desenvolvimento e considerações finais ou conclusões, além das referências bibliográficas. Muito bem, pessoal. Então, vamos pegar outro tema aqui. Vamos colocar, sei lá, fibra ótica. Vamos
ver se tem alguma coisa publicada aqui sobre fibra ótica automotiva. Ó, ele me deu alguns resultados aqui. Né? Tecnologia de união de materiais na indústria automotiva. Ó, uma possibilidade legal. Que vamos ver o que diz esse artigo. Opa, pera aí que não sei o que aconteceu agora. Então, temos aqui o artigo. Tecnologia de materiais na indústria automotiva. Enfim, mesma estrutura básica. Né? Resumo, introdução, desenvolvimento. E lá no final, nós temos as referências e as considerações finais. Tranquilo, pessoal? Então, eu queria mostrar essas duas ferramentas de busca para vocês. Deixa eu abrir de novo aqui o Google Acadêmico, que eu fechei sem querer. Vamos fazer assim agora. Vamos pegar lá o Sérgio. Sérgio, qual que é o tema que você escolheu aí, você definiu para a sua pesquisa? Abre o microfone e conta para a gente aí, que você e seu grupo definiu para a pesquisa. Boa noite aí, pessoal. A gente vai fazer provavelmente um aplicativo para celular de gerenciamento de frota. Um aplicativo para celular de gerenciamento de frota. Certo, beleza. Então não vai ser um artigo científico, vocês vão trabalhar com um projeto. Isso, em princípio sim, né, professor? Vamos tentando aí, vamos ver. É complicado assim só por telefone, por WhatsApp, mas a ideia nossa é essa. Tá, beleza. Não, tranquilo. Vocês vão ter que embasar teoricamente isso também. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, ó, gestão de frota. Google Acadêmico. Vamos ver se tem artigos que falam. E tem, ó, gestão de frotas no transporte rodoviário de carga. Tem um artigo falando sobre isso. Agora vamos pesquisar aplicativos aqui. Aplicativos móveis. Ó, também tem aplicativo, artigos falando sobre o desenvolvimento de aplicativos móveis para a saúde no Brasil. Então, vocês encontram material aqui sobre isso. Beleza, Sérgio? Obrigado. Perguntar para mais alguém aqui. Vamos lá, o Matheus. Matheus, qual que vai ser o tema do seu grupo? Né, professor, beleza? Beleza, e você? Vai ser sobre segurança. Segurança veicular. Isso? Isso. Beleza, vamos ver se tem alguma coisa aqui sobre segurança veicular. Tem, hein? Olha lá. Comportamento. Tem vários artigos, na verdade, ó, 38 mil resultados. Então, otimização de parâmetros consultados de suspensão para o conforto e segurança veicular, comportamento de cinto de segurança, influência do uso do ABS. Enfim, pessoal, eu queria mostrar o Google Acadêmico para vocês aqui, até pegando exemplos de assuntos que vocês, de temas que vocês vão selecionar aí, para mostrar que, além de tudo, o Google Acadêmico ele pode ser um lugar para vocês consultarem informações, porque são informações confiáveis aqui.
quando o artigo está publicado, significa que ele seguiu um rigor científico para ser publicado, né? Ele não foi feito de qualquer forma, de forma aleatória, de qualquer jeito. Então, por isso que quando vocês forem procurar informações, em vez de ficar procurando, pegando do blog do fulaninho de tal, que colocou isso, ou daquele Yahoo Respostas, que sempre a gente encontra respostas lá, vocês podem procurar aqui, porque aqui tem uma confiabilidade muito maior. Pessoal, então, dito tudo isso, né? Eu espero que agora fique mais claro para vocês o que é um artigo científico e que com isso vocês possam elaborar os objetivos geral e específico de vocês, né, e que vocês possam concluir a TAP também, né, o termo de abertura de projeto, que foi aquele documento que foi enviado para vocês na última semana, na semana passada, e que era para vocês terem me entregue hoje. Eu até disse, podem me entregar o termo de abertura de projeto depois da aula, porque aí eu reservo, né, tinha pensado em reservar esse tempo, agora são 8h30, até as 10h30, então, para vocês se reunirem com os grupos de vocês, entrarem em contato pelo WhatsApp aí, e terminarem a TAP de vocês, né, agora entendendo o que é um artigo científico, para que ele serve, no que ele é usado. Então, entender o que é o artigo, o que é o tema, o que vocês precisam fazer e poder concluir, então, o termo de abertura de projeto colocando os objetivos gerais, o tema, os objetivos gerais e objetivos específicos e a justificativa também. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me deixem saber para a gente conversar. Qualquer coisa, podem abrir o microfone aí e perguntar. Ficou tranquilo, pessoal? Ficou claro? Sem dúvidas? Sem perguntas? Bom, então vamos fazer assim. Se vocês tiverem alguma dúvida que vocês não querem perguntar aí durante a transmissão, porque às vezes está com vergonha, não quer falar e tal, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Mas é super importante, pessoal, que quem ainda não me enviou o termo de abertura de projeto, me envie ainda hoje, tá? Até meia-noite é hoje, já era para vocês terem me entregado hoje de qualquer forma, né? Então, se tiver um prazo de praticamente 15 dias aí para fazer o termo de abertura de projeto, porque ele foi proposto na última aula. Então, eu gostaria que vocês me enviassem até hoje, para que eu possa corrigir amanhã ou depois, mandar novamente para vocês e vocês fazerem as correções. Beleza? Pro pessoal que já me mandou e já recebeu as correções, vocês podem aproveitar o tempo hoje para terminar, para executar essas correções, mas eu vou pedir então que vocês me mandem com as correções feitas até a data da nossa próxima aula, que é no caso, vamos abrir aqui, a nossa próxima aula será no dia 23/6, tá bom? Então, o nosso combinado é o seguinte: vocês, quem não me mandou ainda a TAP, me manda, hoje de preferência. Eu vou corrigir e vou mandar as correções para vocês fazerem. Daí vocês têm que corrigir e me mandar de novo na nossa próxima aula, que é dia 23/6. Quem já recebeu as correções, se quiser me mandar antes, não tem problema, mas eu quero que vocês executem as correções e me devolvam elas corrigidas no dia 23/6 também.
Tá claro isso para todos, pessoal? O que é para fazer? Quando que é para entregar a TAP, tá claro também? Quem não me entregou ainda precisa me mandar hoje para eu corrigir. Quem já me entregou e eu já corrigi, tem que me mandar com as correções feitas até o dia 23, que é a nossa próxima aula, que é semana que vem. Bom, eu vou escrever um texto. O Ítalo está dizendo que está claro. Beleza, obrigado pela resposta, Otávio também. Eu vou, de qualquer forma, pessoal, eu vou escrever isso em forma de texto e vou mandar lá no grupo para que fique assim bem formuladinho, para que não tenha dúvida nenhuma. Então, pessoal, por hoje a gente vai encerrar, né, a videoaula aqui. E eu vou ficar disponível agora no WhatsApp para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, algum esclarecimento para fazer, é só me chamar lá no WhatsApp. Se precisar me ligar, qualquer coisa, é só me chamar lá no WhatsApp ou me ligar no celular que a gente conversa. Tá bom? Uma boa noite a todos. Espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer informação, é só dar um grito. Um abraço e até semana que vem.